Queridos amigos, gostaria de falar hoje sobre o livro Credo, Compêndio da Fé Católica. Este livro, Credo, Compêndio da Fé Católica, não foi, para dizer a verdade, nem ideia minha, nem iniciativa minha. Fui compelido a fazê-lo a pedido de corajosos fiéis leigos católicos e de pais de família. A ideia nasceu dos fiéis dirigida a quantos na Igreja têm a sagrada e grave tarefa de serem mestres da fé, ou seja, os bispos, neste caso a mim. Graças à insistência de bons fiéis leigos, aceitei assumir um trabalho tão exigente e responsável. Um bispo católico é obrigado a cumprir o seu juramento público que ele fez na sua ordenação episcopal, que dizia: manter o depósito da fé, completo e incorruptível, transmitido pelos apóstolos e professado pela Igreja em todos os lugares e em todos os tempos. Texto do rito da ordenação episcopal. É por isso que me sinto obrigado a responder aos pedidos de muitos filhos e filhas da Igreja que estão perplexos com a confusão doutrinal generalizada na Igreja hoje. Ofereço esta obra Credo, Compêndio da Fé Católica, para fortalecê-los em sua fé e servir como um guia para o ensinamento imutável da Igreja. Consciente do dever episcopal de ser promotor da fé católica e apostólica, Catholici et Apostolici Fidei Cultoribus, conforme estipulado no cânon da missa, desejo também dar testemunho público da continuidade e integridade da fé católica e apostólica. Ao preparar este texto, o meu público foi principalmente os pequeninos de Deus, quer dizer, católicos fiéis que têm fome do pão da doutrina correta. Portanto, em obediência ao dever que me foi confiado na minha consagração episcopal, de pregar a verdade a tempo e fora do tempo, publiquei este compêndio. O Catecismo da Igreja Católica foi publicado há mais de 30 anos e o Catecismo de São Pio X há mais de 100 anos. O Catecismo da Igreja Católica está escrito na forma de um tratado teológico e, em alguns lugares, numa espécie de estilo acadêmico. Entretanto, surgiram várias novas questões atuais que não são tidas em conta no Catecismo da Igreja Católica, tais como a ideologia do gênero, o transhumanismo, o culto renovado de antigas divindades pagãs, como por exemplo a Pachamama, e assim por diante. Certos temas também estão ausentes do referido catecismo, como a maçonaria, o fenômeno do pentecostalismo, das seitas e assim por diante. O plano deste compêndio é tradicional, que se encontra na maioria dos catecismos tradicionais, quer dizer, em 3 partes. Primeiro, como acreditamos, lex credendi. Depois, como vivemos, lex vivendi. E, finalmente, como rezamos, lex orandi. No final do livro encontram-se algumas ilustrações legendadas representando o altar católico e as vestes litúrgicas sacerdotais. Além disso, encontramos na conclusão uma pequena compilação das frases mais importantes e das orações católicas mais importantes. O ensino do catecismo é, nas palavras do Papa Bento XIV, a mais útil das instituições para a glória de Deus e a salvação das almas. Quis realçar o papel insubstituível que as mães
desempenham na transmissão da fé católica aos seus filhos. Uma mãe católica deveria ser a primeira catequista do seu filho. A tarefa da maternidade e da paternidade consiste não só na transmissão da vida, no nascimento dos filhos, mas ao mesmo tempo na educação dos filhos. E a primeira e mais importante educação é a educação na fé católica. Falamos de língua materna, o que significa que a criança aprende primeiro a língua materna da mãe. Quanto mais importante e ao mesmo tempo belo é que a criança aprenda primeiro com a mãe a língua materna sobrenatural, isto é, a língua da fé católica. São João Henry Newman, Cardeal Newman, disse, cito, um conhecimento sólido, preciso e completo da teologia católica é a melhor arma depois de uma vida boa na controvérsia. Qualquer criança bem educada no catecismo é, sem se dar conta, um verdadeiro missionário. E por quê? Porque o mundo está cheio de dúvidas, incertezas e doutrinas inconsistentes. Pelo contrário, fora da Igreja Católica, não se pode encontrar uma ideia clara e coerente da verdade revelada. Consistência e integridade são argumentos convincentes para que um sistema seja verdadeiro. Certamente, se for inconsistente, não é verdade. Assim São John Henry Newman. Hoje podemos observar a introdução de algumas mudanças e rupturas na apresentação da verdade em matéria de doutrina e moralidade. Para esconder e mascarar tais mudanças, são utilizadas expressões sedutoras, como, por exemplo, hermenêutica da continuidade, ou método sinodal, ou sinodalidade. Mesmo quando o significado óbvio das mudanças contradiz a fé e a prática constante da Igreja. Em tais situações, devemos dizer: conheço a minha fé católica, não me deixarei confundir. A Igreja deve cumprir a sua missão primordial, a de proclamar a verdade, tendo presente que será sempre perseguida. Hoje, existem sinais inegáveis de renovação na Igreja e, em particular, o amor transbordante e sobrenaturalmente inspirado de muitos jovens e famílias pela fé católica tradicional, clara e inequívoca. Tudo isso está ligado também a um forte apego sobrenaturalmente inspirado à liturgia tradicional da missa, apesar das recentes tentativas de eclesiásticos para impedir a celebração da liturgia tradicional da missa. A fé e a liturgia tradicionais exercem uma atração sobre as almas operadas por Deus, e que a atual burocracia eclesiástica, hostil à tradição perene da Igreja, não poderá deter este movimento, esta renovação verdadeira da Igreja, o amor, o apego à fé de sempre, à fé tradicional e à liturgia tradicional. Precisamente, na crise atual, constatamos que a tradição é a essência da Igreja. Portanto, a tradição é também a esperança da Igreja de hoje e de todos nós. Muito obrigado.